Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo aqui falando da aplicação das notas da SAP para a reforma tributária, tá? E a gente teve uma liberação recente agora, no final de junho, dia 30 de junho, houve uma liberação de um pacote, né, importante de notas, mais focados em nota fiscal e em SD, tá? Já vou explicar sobre elas, falar um pouquinho delas. E essas notas, elas estão ordenadas, né, dando sequência naquelas últimas do vídeo que a gente gravou anteriormente, que foi praticamente o nosso vídeo 5 falando ali da implementação dos campos da CST, do Seclastrib, e eu até coloquei o vídeo como parte um. Lá no vídeo eu dizia que vai ser lançado ainda uma sequência de notas para complementar a solução. E essa nota é a parte 2, tá? A gente ainda vai ter uma terceira parte focada em MM. Essa parte 2 ela vai estar falando mais dos objetos de SD, tá? E a gente vai começar falando, antes de mais nada, das notas, tá? Falando dos aspectos da reforma tributária. Eu vou direto para a lista de notas. Basicamente, essa é a lista, né, das notas que a gente já fez vídeo, tudo mais, né? Então, a gente teve aqui o vídeo um, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4 e o vídeo 5 foi o último, certo? Que é esse aqui, criação de objetos técnicos para a ST, o Seclastrib, da CBS e do IBS. Bem, esse vídeo, ele vai se referir a esse pacote de notas aqui, tá? Que foram lançadas em 30 de junho, tá? Vou começar agrupando essas notas, tá? Eu vou agrupar em quatro pacotinhos aqui, só para a gente entender como é que a solução foi lançada. A primeira nota, essa daqui, ó, 361818.1, tá? Ela trata mais o foco da nota fiscal eletrônica. Essa é uma nota bastante sensível, crítica, perigosa, em outras palavras, eu poderia dizer, porque ela tem pré-requisitos, ela tem por trás delas outras notas que precisam ser implementadas como pré-requisito, e às vezes isso pode ser um trabalho razoável, principalmente dependendo da versão, né, da atualização do pacote, do patch que você estiver na sua versão, tá? Então, essa é a primeira, eu diria que de todas essas é a mais que requer mais atenção, tá? A gente aplicou ela e a gente teve que instalar uma série de pré-requisitos, procedimentos manuais, criação de objetos. Então, essa nota eu recomendo que seja feita com a supervisão, ou até mesmo aplicada por um ABAP sênior, um cara que tenha experiência e saiba o que está fazendo ali, porque ela tem uma criticidade maior, tá? A gente está falando de inserção de campos na NFE, tá? Lá na, vamos assim dizer, na JBNF Lean. Então, são uma inserção de campos nas tabelas de nota. E, obviamente, isso implica, quando você vai gerar uma nota fiscal, quando você vai acessar uma nota fiscal pelo monitor ou pela JB3N, seja por onde for. Então, ou seja, é, tudo isso é impactado pelos objetos técnicos dessa nota. Então, essa é a primeira que a gente vai gravar o vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha. É a que requer talvez mais atenção. E ela se refere, como eu disse, mais basicamente na inserção de campos da nota fiscal, tá? Então, vamos navegar para essa nota aqui, depois eu falo das demais, ó. Já estou aqui logado no mi.sap.com, 361818.1, veja, que a gente tem aqui, ó. Ele fala que ele provê novos campos, né? Lá na J1BNF Lean, então ele está incluindo campos e lógicas dentro da nota fiscal, e são pré-requisitos para que a gente possa trabalhar depois com o Tax Situation, a CST da CBS e IBS. Tá? Então, antes de mais nada, é lógico que vai ter um processo para determinar, para transferir valores, para chegar até a nota fiscal, mas a nota tem que estar pronta para receber esses valores. Tá? Então, essa é a primeira nota. E ele fala aqui quais são os campos, né? Tem uma lista de campos que serão implementados, ok? Campos novos que estarão disponíveis dentro do contexto da nota fiscal. E depois que a gente fizer, até ele mostra que todos os objetos, veja que é bastante coisa, tá? Quando eu digo que ela é de uma aplicação um pouco mais crítica, eu estou falando exatamente por conta disso, de estar mexendo num ponto que é sensível, é a emissão da nota fiscal, tá? Então, se a gente não tiver isso bem implementado, posso ter um problema grave de faturamento depois, isso não é nada bem-vindo, tá? Legal, feita a implementação, ela nos dá um anexo, tá? Então eu vou dar uma olhadinha nesse anexo, vou abrir aqui, ele tem duas abordagens, tá? A primeira é um pós-implementação e o outro é um documento que a gente chama de XML
Transformation. Deixa eu pegar o pós-implementação, os passos manuais que precisam ser executados pós-implementação da nota, e vocês vão ver que ele vai gerar um report, e aqui eu deixo uma atenção também, tá? Esse report que ele vai gerar, quer ver, ó? Esse cara aqui, ó, é um report que precisa ser executado posteriormente à implementação da nota. Em algumas versões, ele vai gerar o report e você vai rodar, né? Vai executar pela SE38 esse report para ele ativar alguns objetos. Versões mais atuais, isso já é feito de forma automática, tá? Então eu vi isso acontecer de duas formas diferentes, tá? Então depende da tua versão aí, e logicamente o ABAP vai saber conduzir isso. Pode ser que você tenha que, após a implementação dos códigos, né, da nota, a criação dos objetos técnicos, rodar esse report, tá? Então fica a dica aqui, tem um anexo. E um outro anexo que ele tem, ele se chama XML Transformation, quer ver? Vamos abrir ele aqui também. Veja só, também são steps manuais, né? E ele fala que esse guia, né? O pós-implementação, depois que a gente fizer a implementação da nota, ele fala, o propósito é guiar na implementação que vai adicionar novos campos do XML, tá? Isso no caso, obviamente, de você gerar o XML das suas notas fiscais a partir do SAP. Se você estiver executando criação de XML por um Z, por um programa externo, por uma solução externa, cabe avaliar a necessidade da execução dessa etapa manual, tá? Eu diria que não, mas, obviamente, avalie, tá? No momento que estiver fazendo a implementação dessa nota, porque às vezes o teu XML é gerado numa solução à parte, numa solução terceira, né? E de repente não tem a necessidade, tá bom? Então, avalia isso tecnicamente caso a caso. Não é uma regra, tá? Que a gente vai ou não vai implementar esse cara. Então, depende aí da situação, vale a pena dar uma olhadinha em cada situação, cada base, cada cliente, como é que ele trabalha, tá bom? Bom, legal. Feito isso, o que que nós vamos fazer, tá? Já demos uma olhada aqui nos impactos, né, que essa nota tem. A nossa implementação vai ser feita no S/4HANA, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que isso vai funcionar lá diretamente no sistema, tá? Então vou voltar para cá, tá? E a gente vai implementar essa nota inicialmente. Depois a gente volta e fala das outras notas, né? Que como eu falei, são pacotinhos separados, né? Essa primeira vai mexer com nota fiscal. Essas duas que vêm na sequência, que eu falo daqui a pouco, vão criar a visão de manutenção, a transação e a tabela, a visão, né? Onde a gente vai manter dentro dela as CSTs da CBS e da IBS, tá? Então, vou falar sobre essa também na sequência. Por enquanto, vamos implementar então essa nota, vamos lá para o sistema, vamos lá para S-Note. E vamos implementar então a nota 36.18.18.1, tá? É a primeira desse pacote aí que foi liberado dia 30 de junho. Vamos lá. Então, vindo aqui para o SAP, eu vou entrar na transação S-Note, tá? E aqui na S-Note, vocês sabem que é a transação de implementação de nota, tá? Ele vai carregar a transação e, baseado nela, eu vou fazer o download da primeira nota que a gente está implementando aqui, tá? E a nota vai ser a 36.18.181, ok? Que é a nota que trata dos objetos de nota fiscal eletrônica. Então, eu executo para fazer o download, estou baixando a nota para o sistema, tá? Veja que ele está com a mensagem ali, né? Fazendo o download. Leva um tempinho, tá? Baixou, veja lá que ela pode ser implementada, ok? A mensagem está ok. Vou implementar clicando aqui no botão implementar nota SAP e ele inicia o processo. Aqui é o ponto que ele vai começar a listar pré-requisitos, tá, gente? Esse que é o ponto que eu falei, que pode ser que a lista de pré-requisitos pode ser maior ou menor dependendo da versão. Olha só. Ele trouxe 27 notas pré-requisitos, veja só no meu lado esquerdo aqui, 27 notas que serão implementadas antes, tá? Para que essa nota 36.18.18.1 seja implementada, tá? Então a gente já avaliou, já estudou essas notas, vou clicar em avançar. Lembra que você precisa olhar isso com calma, tá? Dependendo da versão, ok? Pode ser que tenha notas aí que possam impactar o seu processo. Então, isso tem que ser feito com total segurança, analisando o impacto de cada uma dessas notas, tá? Dá uma olhadinha antes de seguir em frente, tá? Aqui a gente já fez isso, vou clicar em avançar, ele inicia então esse processo. Ele vai parar algumas vezes, você vai ver aqui na tela, que ele pede alguma ação manual, tá? E aí o programador que estiver fazendo a implementação, ele para, executa a etapa manual desses que for necessária, tá? Para esses
para essas notas e vai seguindo em frente. Ó, ele está gravando a informação numa request e ele já parou numa, numa ação manual dessa nota 3146447. Tá? Ele está falando que tem uma ação manual a ser feita, uma pré-implementation, tá? A gente analisa o que tem que ser feito, executa, tá? Manualmente, essas etapas manuais, e depois joga na request. Veja que ele parou de novo, parou em mais uma, na 3295909, tem uma outra etapa, a gente vai implementar e vai executar esses procedimentos. Aí o que que você faz? Normalmente você consulta a nota, tá? Vê se tem algum procedimento manual, executa, se é pré-implementação, se é pós-implementação, executa as etapas que a nota está recomendando. Tá? Agora ela parou na nossa mesmo, 3618.18.1. Tá? Vou confirmar, ele tem uma pós-implementação, jogo as mudanças na request e aí eu vou ter que executar os passos que a nota me pede, tá? Então veja só, está mostrando aqui a lista de objetos que vai ser implementado, modificado, né? Estou clicando em avançar para seguir, tá? E ele vai implementando então as alterações sistêmicas, tá? Então, quando eu dei a confirmação, amarrei ele no pacote e ele vai processar. Veja só, ele deu um objeto com erro ali em cima, tá? Isso tem que ser analisado também, ok? Pode ser que ele não permita você implementar a nota. Às vezes ele deixa, às vezes ele não deixa. Então, o ABAP vai saber avaliar isso, tá? Mas tem muitos objetos que estão sendo criados. Só para vocês verem do lado esquerdo ali a quantidade de notas, de objetos, tudo que está sendo implementado. Por isso que eu digo que essa é a nota mais crítica, tá, desse pacote. Porque dependendo da versão que você estiver implementando, ela pode trazer muitos pré-requisitos. Inclusive, o tempo de implementação pode ser grande, tá? Legal? Então, esses são os objetos que vão ser implementados. Cliquei em avançar, tá? Ele vai processando, olha só. Seleciono tudo aquilo que vai ser implementado e confirmo, tá? Veja só, ele dá algumas mensagens, alguns avisos, tudo isso tem que ser bem analisado pelo programador, tá, gente? Enfim, estou indo até o final, tá? Estou implementando, clicando em avançar, ele está passando, implementando nota por nota. Como eu disse, pelo volume pode levar um certo tempo, tá? Mais uma vez cliquei em avançar. Agora eu vou ativar. Ele encontrou aquele errinho que ele tinha mostrado lá. Está mostrando um erro, né? Vou clicar em ativar para ele implementar definitivamente todos os objetos. Está ativando os objetos que ele criou, que ele implementou ali, tá? A intenção, o objetivo é chegar ali no final, tá? E ele dar a mensagem, né, de que a nota foi implementada por completo. Quer ver? Ainda tem mais alguns objetos aqui. Tem mais uma nota ali. Clique em avançar novamente, ele continua implementando, tá, gente? Ele está passando pelos pré-requisitos ali, tá? Faz parte, pelo fato de ser uma nota bastante ampla, né, em relação aos objetos de nota fiscal. Mais uma vez, seleciono, confirmo, e ele vai procedendo às modificações. Ok. Tá? Encontrou alguns erros, mais uma vez, alguns erros pode ser que ele não permita você finalizar a implementação, às vezes sim, às vezes não, isso vai depender, tá? O ABAP vai saber avaliar isso. Pode ser que ainda falte algum procedimento manual, né? E às vezes a gente tem que localizar quais são esses procedimentos manuais para poder finalizar a implementação. Ok, objeto não foi ativado, mas na verdade, a hora que você dá a confirmação, veja, ah lá, aí finalizou completamente implementado, tá? Então, a nota 3618.18.1 está implementada por completo, beleza? Vamos rodar aquele programa que ele sugere, tá? Vamos ver se ele existe aqui, tá? Olha só. Quando você vai na SC38 e chama aquele reportzinho, dá um enter, e ele fala, ó, e veja então que o programa não existe, né? Isso quer dizer o quê? Que nessa nossa versão, ele não gerou o report porque ele já implementou diretamente as etapas que esse report faria de forma manual, tá? Em algumas versões anteriores, ele gera o report, a gente tem que rodar na mão. Tá? Então a gente tem que observar isso também, dependendo da versão, pode ser que ele tenha um comportamento um pouco diferente, tá? Mas de qualquer forma, essa foi a implementação da primeira nota, 3.6.18.18.1, tá? Está relacionado então
com a inclusão ali da CST, do Seclastrib, né, dentro do contexto da CBS e IBS, e essa nota trata da inclusão de novos campos na nota fiscal, ok? Temos mais 3 pacotes de notas. Vamos falar primeiro do segundo pacote, depois a gente volta aqui para fazer a implementação delas, ok? Então vamos lá. Voltando para cá, veja, a gente já fez essa aqui já é vencida, né? A próxima que a gente vai implementar, as duas próximas, na verdade, é a 36.209.30, 36.240.56, tá? Nesta sequência, inclusive, uma é pré-requisito da outra. O que que estas notas fazem? Essas notas, elas criam uma transação, tá? Vou consultar ela já, vocês vão ver isso lá na própria SAP for Me, né? Ela vai criar uma transação de acesso e uma visão de manutenção para a tabela que irá receber a CST da CBS e da IBS, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessas notas lá no SAP for Me, né? Vamos lá. Aqui a primeira nota que a gente estava consultando, vou chamar a 36.209.30, ok? Que é a segunda nota que a gente está colocando no pacote. Veja só. E veja que ela é pré-requisito da 36.24056, que é exatamente a próxima. Então, são essas duas notas que a gente vai implementar neste segundo contexto, tá? Vou entrar na primeira nota, vocês vão ver aqui o que ele fala. Veja, ele está dizendo que ela é uma pré-requisito, tem que ser implementada. Ela vai criar uma visão de manutenção para o CST da CBS e da IBS, ok? Tá? Então, a visão vai ser J_1btax_CIT_NV, tá? E a transação que vai ser criada, tá aqui embaixo, ó, é parecido com, quase o mesmo nome, só não tem o V no final, tá? J_1btax_CIT_N, ok? Então, esse conjunto de duas notas, primeiro a 3620930 e depois a 362 4056, esse pacotinho, vai trabalhar a criação das visões e da transação para manutenção da CST no sistema. Ok? Então vamos lá, vamos para o sistema, vamos implementar. Lembrando, eu também tenho um anexo, e esse anexo também vai dizer para você criar um report, ele vai gerar o report durante a implementação da nota, vai dizer para você rodar manualmente. Quer ver? Deixa eu só abrir o anexo. E ele fala aqui, ó. Tá? Vai gerar o report, depois a gente vai executar o report na SE38. É um passo manual pós-implementação. De novo, fique atento. Se ele criar o report, você vai rodar. Se você não criar, significa que ele já basicamente implementou durante a baixa, né, da nota aqui no sistema. Tá? Então, vamos voltar aqui para o sistema e implementar essas notas. Vamos lá. Vou voltar para S-Note, ok? /N S-Note. Vou fazer o download dessas notas, tá? A primeira delas é a 36.209.30, ok? Vamos lá. Fazendo o download. Clico aqui em download da nota. Número 36.209.30 e baixo a nota para ser implementada. Tá? Deixa ele fazer o download aqui. Ok? Veja que posso implementar, então clico em implementar nota SAP, ele inicia o processo, vai ver que essa aqui é bem mais rapidinha, tá? Ok? Gravo na request para poder transportar depois e ele me fala, olha, não esquece que depois você tem um pós-implementation, tá? Ok, a gente já sabe que tem um report, né? Clique em confirmar e avançar. Ele vai implementar, então, os códigos, né, relacionados a essa nota. Beleza? Confirmo, né? Amarrar ele a um objeto, pacote, né? Beleza. Mostra os objetos que serão criados. Veja que ele vai criar uma visão ali e está criando o report. Veja, neste caso está criando o report. Então, significa dizer que nós vamos executar ele na sequência pela SE38. Ok? Confirmo, então, a criação e ele ativou, tá? Completamente implementado. Então, vou para a etapa manual, né? Ó. Vou executar o report pela SE38. Tá? Ele tem duas etapas, o update activate, né? Marco e executo. Veja que está
gravo, né, as mudanças na request também, tá? Beleza. Ok, tudo verdinho. E por último, volto e rodo novamente o Generate Maintenance ali, ó. Marco o segundo flag, step 3, né, e rodo, tá? Ele deu um erro de autorização, tá? Isso aqui talvez a gente tenha que de resolver manualmente depois, tá? Que é objeto de autorização. Como é uma transação, tá? Pode ser que ele precise aí, ó, ele tá falando até de uma nota ali, tá? Dá uma lida naquela nota ali, 2971435. Depois eu vou dar uma olhada nisso, tá? Mas ele implementou. Vou fazer a segunda nota, vou voltar para esse Note, baixar e implementar a segunda desse pacote que cria a visão de manutenção. E essa segunda nota é a 3624056. Mesmo processo de sempre. Fazer o download, 3624056, confirmo. Ele vai baixar a nota e a gente vai implementar. Ele vai finalizar aqui. Essa aqui também é rapidinho. Ok? Beleza. Implementar nota SAP. Clico nela. Inicia o processo. Beleza. Amarra um pacote SAP. Tá? Mostra aqui todos os objetos que estão sendo criados. Clico em avançar. Ok, confirmo. E ativou. Tá lá, completamente implementado. Então, com essas três notas que a gente fez até aqui, a primeira criou campos na nota fiscal, essas duas últimas criaram a visão de manutenção, aonde a gente vai manter as informações da CST, da CBS e da IBS. Antes da gente prosseguir para as próximas etapas, eu gostaria de mostrar um pouco um link interessante, que é o site da Cefaz, que é onde a gente vai encontrar os valores para serem carregados nessa tabela, tá? Os valores lá da CST, da Seclastrib, tá? Deixa eu já ir direto para o site, eu já passo o link aqui também. Então vamos lá. Olha só, eu estou no portal, né, do DFE, dos documentos fiscais, e aqui a gente tem neste link, veja, dfe-portal.svrs.rs.gov.br, DFE tabela de classificação tributária, tá? Então, dá para procurar direto por esse nome, por esse link, pela própria internet, tá? Mas o link está na tela, dá uma olhadinha aí, porque esse cara pode ser bem interessante para ajudar a gente a entender o que que será carregado nessa tabela que a gente acabou de criar, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo. Esse cara aqui é a CST, ok? Essa é a CST. Quando você amplia, você encontra embaixo desta CST, que neste exemplo representa a tributação integral, ele tem códigos de classificação tributária, o tal CCLASTRIB do CST 000, tá? Olha só. Então, ele aqui ele dá detalhes sobre isso, tá? Então, ele dá alguns detalhes. A gente vai ter que carregar essas informações para dentro do sistema. Esse exemplo que eu abri é a tributação integral. A CST 000 tem, abaixo dela, 4 CCLASTRIB, tá? Essa aqui é a ideia. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Alíquota reduzida, 200. Veja, ele já tem vários C-Class-Trib embaixo dele. Por quê? Porque a alíquota reduzida representa uma exceção. Então, a CST 200, que é a alíquota reduzida, tem com ela uma série de detalhamentos, uma série de classificações tributárias, e cada uma delas, a gente tem que ler esses caras aqui, ver quais efetivamente vão se aplicar ao nosso negócio e carregar isso no sistema, tá? Carregar isso no sistema para que a gente tenha. Carregar onde? Nessas tabelas que essas duas notas acabaram de criar, tá? Então a gente vai falar sobre isso também mais para frente, quando a gente estiver realmente populando os valores dentro dessa tabela. Tá legal? Mas é só para dar uma ideia o que que é essa tabela que nós criamos e o que é que vai dentro dela, tá? É exatamente a CST da CBS, da IBS e a Seclastrib. Legal? Bom, gente, a próxima nota que a gente vai aplicar vai ser essa daqui, tá? A 3609635, que é uma sequência do pacote de notas, né, que foram lançadas agora em 30 de junho, e essa nota, especificamente, a gente vai trabalhar com a inclusão de campos nas tabelas de vendas, ou seja, nós vamos incluir campos relativos à CST, da CBS e da IBS, nas tabelas de itens de ordem de venda, tá? Que seria a VBAP,
na tabela de itens de remessa a LIPS e a VBRP, que é a tabela de itens lá do faturamento, tá? Então, essa nota ela vai criar alguns apêndices, vamos aplicar essas notas, depois a gente mostra também alguns exemplos, né, de informações de campos que foram adicionados nessas tabelas, tá? Bom, antes da gente começar realmente a aplicação, deixa eu mostrar essa nota lá no mi.sap.com. Eu já deixei ela selecionada aqui, 3609635. É mais uma nota de um pacote, né, dessas notas que saíram recentemente, e que esse cara aqui tem a função de incluir campos, então, nas tabelas de itens dos documentos de vendas, tá? Vamos lá. Vou clicar para entrar, né, acessar aqui a nota, e a gente vai olhar exatamente o que que ele está nos proporcionando. Veja só, ele fala o seguinte, ó, aqui, ó, a solução descreve isso, tá? Depois de você implementar essa nota, você vai ter os campos relacionados ao CST do CBS e do IBS, incluídos na VBAP, que é item de ordem de venda, LIPS, que é o item de remessa, e a BBRP, que é item do faturamento, tá? Então é isso que ele vai fazer. Ele coloca aqui a lista de objetos afetados, ok? Como as notas normalmente descrevem, né? E depois a gente tem também um anexo, um attachment aqui que eu vou abrir, tá? Vocês vão ver que, na realidade, ele vai gerar um report que precisa ser executado, né, depois da implementação da nota, para poder finalizar a criação dos objetos técnicos. Está aqui, ó. No fim, a nota mostra, né, que o nome do report que vai ser criado é o Note Underline 360635, tá bom? Agora sim, vamos para a S-Note, vamos fazer a implementação dessa nota lá. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos para a S-Note, vamos implementar mais essa nota, tá? A próxima da nossa lista aqui, que já é a quarta nota do pacote, é a 3609635, ok? Vamos abrir aqui a S-Note. Vou fazer o download, então, dessa nota. Clico aqui em download da nota, 3609635, ok? Confirmo, e ele vai baixar a nota para o nosso ambiente, tá? Tá fazendo o download, a mensagem está ali no rodapé. Ok, aguarda. Às vezes ele demora um pouquinho, tá? Vai um tempinho de processamento aqui. Mas, enfim, tá fazendo o download da nota para que ela possa ser implementada, tá? Finalizou. Veja ali a mensagem que eu posso implementar, né? Pode ser implementado. Vou clicar então em implementar nota SAP. Clico nela, clico no botãozinho, ele inicia o processo. Também ele vai levar um tempinho, depende, tá? Do tempo das pré-requisitos. Gravo isso na request, amarro isso a um pacote SAP, as alterações que serão feitas, tá? E aqui ele mostra que ele não tem nenhum pré-requisito adicional. Então, não tem nenhuma nota, do lado esquerdo eu vejo que não tem nenhuma nota adicional, é só ela, e ele lista aqui os objetos que serão criados, tá? Eu vou clicar em avançar para prosseguir, então tudo isso aqui vai ser criado, tem alguns apêndices que serão feitos nas tabelas de SD, ok? Confirmo, né? Seleciono tudo que vai ser criado, ele já vem aqui como default, e clico embaixo no botãozinho de confirmação para ele prosseguir. E ele inicia, então, a implementação. Então, ele tem alguns avisos, não teve erro nenhum, tá? Vou colocar não aqui para não precisar visualizar e finalizou, tá? Mensagem ok ali, ó, completamente implementado, tá? A primeira está feita. Bom, o que que acontece? Vou verificar, né, se ele gerou o report. Veja que o report não foi gerado, tá? Isso quer dizer, a gente pode procurar, inclusive, na própria nota, lá no mi.sap.com, a 3609635, e que pela versão, dependendo da versão aonde você está aplicando essa nota, ele gera o report para ser executado como uma etapa pós-implementação, tá? Isso no ECC eu já tenho confirmação que ele gera o report, aí eu tenho que executar ele manualmente. Assim que implementar a nota, eu rodo esse report. Mas no S/4HANA, né, nessas nossas versões mais atuais, ele já executa os procedimentos desse report de forma automática. Então, quando você verifica que sequer o report foi gerado, tá? Você confere isso, procure confirmar isso lá consultando a nota no mi.sa.com para você ver, né? Ele consultando pelas versões que você está implementando, ele vai te mostrar lá que será ou não será criado o report, tá? Nesse nosso caso, o report não foi criado, significa dizer que aqui para nós estamos isentos da implementação, tá? Não vou precisar rodar esse report manualmente, tá bom? Se fosse no ECC, ele
pediria, tá? Na implementação de ECC que eu já fiz, ele criou o report, eu tive que rodar manualmente, tá bom? Muito bem. Feito essa primeira etapa aqui, né? Essa nota que a gente acabou de implementar aqui gerou, né, alguns apêndices, a criação de novos campos, né, da CST, do CClassTrib, dentro das tabelas de item dos processos de SD, tá? Criou na VBAP, onde você tem ali no item da ordem de venda, na LIPS, que é no item da remessa, e na VBRP, no item da fatura. Então, ele colocou esses campos disponíveis lá, ok? Pois bem, esse praticamente é o terceiro pacote, né, de assuntos dessa implementação. O primeiro a gente fez ali ah, aquela nota 3618.18.1 que criou campos na nota fiscal. A segunda e a terceira foi a 36.209.30, 36.240.56 que criaram as visões, né, de manutenção ali da nossa tabelinha de CST, tá? Depois eu mostro no final o que que ele criou. E agora esse outro pacote aqui gerou, então, os campos nas tabelas dos documentos de SD, tá? Que foi essa nota que a gente finalizou, 3609.635. O quarto e último pacote, são mais duas notas para a gente fechar esse vídeo, é a 3624.057, que é a próxima que a gente vai implementar aqui, e também a 3619.306. O que que esse último pacote de notas faz? Cria o processo de determinação da CST do CClassTrib nos processos de venda. Então, ele vai adicionar um campo na JBS Dica e a partir dessa tabelinha a gente vai conseguir fazer a determinação do CST da CBS e IBS, levando para a ordem de venda. Ok? Legal, gente? De novo aqui na mi.sap.com, as duas próximas notas que a gente vai implementar para finalizar esse pacote são essas daqui, ó. Em primeiro lugar, a 3624.057, que ela é uma nota pré-requisito para essa daqui, 3619.306, para a gente fechar esse pacote, tá? É um outro assunto, um outro tópico, uma outra abordagem que essas notas estão envolvidas. O que seria? A criação do processo de determinação da CST em vendas, tá? Ou seja, ele vai abrir um campo, até vamos navegar lá para dentro só para a gente ver, ó. Mas ele vai abrir basicamente um campo lá na JBS Dica, ok? E vai aqui, ó, e vai disponibilizar esse campo para que a gente possa, baseado no tipo de ordem de venda e na categoria de item, a gente possa determinar a CST e a CST vai ser levada para a ordem de venda e posteriormente para a nota fiscal. Tá? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer, tá? Nessa primeira nota, 3624.057. Também temos anexos, tá? Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada nos anexos, que normalmente tem sido quase uma tônica, né? Você faz a aplicação da nota, ele cria um report, você roda esse report manualmente. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Vai criar esse report que chama-se Note underline 3624.057. Você vai rodar ele manualmente lá pela SE38, tá bom? Então, vamos lá, né? Depois na sequência, já vou até falar da outra também, que é exatamente a nota final, essa daqui, ó. 3619306, que é a última. A gente vai aplicar as duas juntas já num pacote só, tá? Porque elas todas estão envolvidas nessa questão da criação do campo na JBS Dica e do processo de determinação na ordem de vendas, tá? Depois no finalzinho do vídeo a gente mostra a execução, né, de um processo para ver como é que ele vai fazer essa determinação. Tá aqui, ó. Ele também tem é complemento, né, do mesmo assunto, que é a criação do campo lá, tá? Bom, o que que ele fala mais aqui? Olha só. Descendo aqui, ele está falando que ele vai incluir o campo, tá? Depois ele coloca também algumas alterações em vários objetos. A lista é grande aqui, ó, tá? Vários objetos, tá? Funções, classes, reports, incluindo esse campo novo na leitura, ou seja, é o processo de determinação propriamente dito, tá? Fazendo com que ele consiga levar para a ordem de venda a CST que foi determinada ali para a CBS e para a IBS, tá bom? Então agora sim, vamos para esse Note. Vamos implementar essas duas notas e aí, no finalzinho, a gente mostra um pouquinho do lado funcional, né? Qual foi o resultado disso, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Vou voltar aqui para S-Note, ok? E aqui na S-Note, vou fazer o download
dessa próxima nota, 3624057. Essa nota tem alguns pré-requisitos, tá? Vocês vão perceber aqui que a gente vai acabar implementando algumas notas adicionais. 3624057 é a que a gente vai implementar agora. Veja que ele está fazendo o download. Pode levar um tempo, tá, gente? Ok, ó. Vou clicar em implementar, né? E ele já vai iniciar o processo. Aqui ele vai buscar a lista de notas pré-requisitos que precisarão ser implementadas juntamente com essa, tá? Tem uma aqui, ó, 3552901, ok? Que ela, na verdade, é a primeira nota da SAP, da reforma, ela só está atualizando a versão, tá? Porque de quando a gente implementou para hoje, ela deve ter tido alguma atualização, tá? Então ele vai dar uma atualizada nessa 3552901, que é uma das primeiras notas lá no início, tá? Que acho que essa aqui é a nota de janeiro. Clique em avançar, ele vai seguindo. Vamos ver se ele vai puxar algo mais aqui de pré-requisito, tá? Se puxar, ele vai mostrar do lado esquerdo, tá? Amarro tudo na request para posterior transporte. Agora sim, essa é a lista dos pré-requisitos, tá? Essa nossa nota 3624057 tem um procedimento de pós-implementação, tá? Provavelmente seja também a geração de um report. Então, vou navegar para ela aqui no mi.sap.com e dar uma olhadinha no arquivo anexo que fala desses passos pós-implementação. Quer ver, ó? Deixa eu abrir o anexo. Antes da gente continuar lá, olha só, vou deixar ele aberto aqui, só para a gente ver o que exatamente a gente tem para fazer, né, com esse pós-implementação, mas basicamente, veja, ele vai gerar um report, tá? Esse report, ó, 3624057, tá? O note underline, a gente vai acabar rodando esse cara depois. Então, eu vou confirmar e avançar, ele vai iniciar todo o processo, parou em um pré-requisito, da nota 3324754, ok? Está dizendo que também tem algumas etapas de pós-implementação, então vou abrir aqui só para olhar também, tá? Tá relacionado a alguma coisa ao ICMS monofásico, tá? Então veja lá que ele vai ter algumas etapas aqui também, tá? Que se você pode rodar na mão depois, tá? Ok, só para a gente ver o anexo. Tá aqui, é um outro report, tá? Mais um report aí que precisa ser executado, tá? Vou confirmar e avançar. Ele vai parar nas próximas. Tem mais dois pré-requisitos, 362.4057. Isso pode ser diferente, tá? Às vezes no seu ambiente, tá? Por conta da versão que você está. Pode ser que ele não puxe todos esses pré-requisitos, pode ser que sim, tá? Olha lá, ele já listou objetos que serão criados e está gerando um report ali, ó, 362.4057, que é o nosso report que a gente vai ter que executar manualmente na sequência, tá? Seleciono todos os objetos, ele vai criar tudo que a gente selecionou ali, ok? Clico no avançar para ele prosseguir. Veja só os objetos que serão criados. Guarda um pouquinho, tá? Dependendo do volume, ele demora um pouco mesmo, tá? Isso é normal, por conta de tudo que ele está fazendo, né? Por trás ali no background. Ok? Clico em não. Agora eu vou ativar os nossos objetos. Confirmo. Beleza? Mais uma vez, confirmar e avançar. Tá? Ele tem aqui mais um pré-requisito que está sendo implementado para finalizar. Esse é o último da lista, pelo que eu estou vendo lá. Clico, ele finaliza, ele dá a mensagem lá completamente implementado, tá? Muito bem. Vou executar o relatório agora, então. Vou para SE38. Veja que dessa vez foi criado o report, tá, da nossa nota 3624057. Clico em Update e executo. Amarro os objetos na request, ok? Veja que está tudo ok, tudo verdinho. Volto uma tela e rodo a segunda opção, Generate Maintenance. Também executo com F8 e gravo os objetos na request. O que que vai acontecer aqui? Ele vai dar um log. Pode ser que esteja tudo verde, pode ser que tenha algum errinho, alguma questão. Se houver algum erro, muito provavelmente você vai ter que completar isso na mão, tá? E deu, olha só, faltou um grupo de autorização, tá? Então, talvez você tenha que completar esse objeto manualmente. Pode ser que no teu ambiente esse objeto já existe, tá? Eu vou testar para ver se funciona aqui, ó. Então, vou testar, olha só. Criar entradas, navegou, tá tudo certo. Essa é a JBS Dica. E a última coluna da direita é exatamente a coluna que foi adicionada pela aplicação dessa nota, tá? Que é do Tax Situation, é do CST. Não tem nada criado ainda no ambiente, tá? Mas é isso mesmo.
Quer ver, ó, se você for navegar, você vai ver que foi exatamente aquela tabela que foi criada para manutenção da CST, e as notas que geraram essa tabela foi a 36209,30, 36240,56. Ok? Tá aqui, ó, a tabelinha. Tá vazia ainda. Depois a gente vai popular. Gerou até um caminho no customizing. Isso que é legal. Tá bom? Beleza, vamos voltar e vamos fechar, né? Falta só mais uma nota. Vamos fazer o download da última aqui, a 3619,306. Ok. Executo. Para fazer o download, ele vai baixar a nota. E essa última nota aqui vai completar esse processo aí de inserção, né? Do processo de determinação da CST a partir da JBS Dica. Deixa ele finalizar. 3619,306. Ok, baixou, posso implementar, clico em implementar nota SAP, ele inicia o processo, né, de verificação, então, dos códigos que serão alterados. Tem um pré-requisito, tá? Então, eu vou baixar ela também, 3524746, tá? Clico em avançar e segue o processo. Aí ele vai começar já a buscar todos os códigos que serão alterados e vai listar os pré-requisitos ali, e os objetos que serão implementados. Ok? Confirmo isso amarrando no pacote SAP. Ok. Tá lá. Tem um pré-requisito que a gente já tinha visto e a lista de todos os objetos que serão criados. Tem bastante coisa que vai ser alterado no sistema a partir dessa nota, tá? Ela faz parte do processo de determinação da CST em vendas. Clique em avançar. Ele continua o processamento e vai seguindo, ok? Seleciono todos os objetos, confirmo, tá? Tudo isso aqui vai ser criado, pode ser que ele leve um tempo maior, ok? Tá? Por conta do volume, né, de objetos a serem tratados, ok? Então, clique em confirmar, ele vai seguindo ali e finalizou. Objeto ativado, nota totalmente implementada, tá? Então, acho que a gente já conseguiu aqui finalizar esse pacote das notas que saíram aqui dia 30 de junho, né? Tá? Então, são 6 notas, ok? Com 4 pacotes, vamos assim dizer, de mudanças. A primeira, a inserção de campos na nota fiscal do CST, né, e o C-Clastrib do CBS-BS, inserção desses campos na nota fiscal. O segundo pacote é a visão de manutenção, a tabela onde a gente vai criar a CST, C-Clastrib, tá? Então são duas notas sobre esse assunto. O terceiro pacote é uma nota que incluiu campos nos itens dos documentos de venda, tá? Tanto da ordem de venda, remessa, quanto da fatura. E esse último pacote que a gente implementou agora, que é o processo de determinação, ok, da CST a partir da tabela JBS Dica, levando isso para o item da ordem de vendas, ok? Então, esse pacotão de notas estão basicamente relacionados a SD, né, a parte de nota fiscal e SD. A gente ainda deve ter um outro pacote de notas relacionado a processos de MM, deve sair ainda em breve, tá? Talvez seja o assunto do nosso próximo vídeo, tá? Mas por hora fechamos aqui, conseguimos fazer a implementação completa de todas as notas. Agora vale a pena a gente fazer um teste de cenário, ok? Então olha só, mostrando o que que aconteceu no sistema, tá? A primeira questão, eu vou entrar na J1 Betax para mostrar a JBS Dica. Vocês vão ver que tem um campo adicional, vou entrar pela J1 Betax aqui no menu nota fiscal, tá? Tipo de item SD. E dá uma olhadinha aqui, aqui na dica, a gente tem agora uma coluna adicional aqui no final, olha só, que é o Tax Situation, tá? Eu até preenchi, peguei uma das linhas aqui e preenchi só para vocês verem. Quer ver, ó? Peguei essa combinação aqui, ó, de determinação, por exemplo, do tipo de ordem de venda OR1, usando a categoria de item TAM, ok? Eu disse que quando fosse criada uma ordem de venda com essa combinação, que ele levaria esta Tax Situation 001, tá? Então, beleza. Antes disso, eu vou dar uma olhada na tabela, ok? O sistema, a partir da aplicação dessas notas,
ele gerou um caminho de customizing. Eu vou navegar até lá só para vocês verem a tabela, tá? Eu consigo acessar isso de diversas maneiras. Vou mostrar três formas diferentes. Primeira é por uma transação. J, underline, 1, btax, underline, city, N. Esse é o caminho mais rápido, mais simples, tá? Então, olha só, eu caio dentro de uma tabela onde eu cadastro as nossas tax situation, a CST e o CClastrib, tá? Esta é a CST, essa é a CClastrib, esse é o código do tax situation, tá? Que é o cara que a gente vai acabar colocando lá dentro da JBS Dica para determinar na ordem de vendas, tá? Legal. Outra forma de você acessar é pela SM30, tá? O nome da visão para você acessar é praticamente o mesmo nome da transação com um V na frente, tá? J underline 1B tax underline city NV. Clico aqui e vai cair no mesmo lugar. Tá aqui, ó. E ainda tenho um caminho de customizing, tá? Eu vou entrar por aqui mesmo, olha. Na própria SM30, coloco o número da visão, clico em customizing e ele vai me navegar para o ponto do customizing aonde ele adicionou, né, essa opção. Quer ver, ó? Caindo lá dentro. Mas dá tudo no mesmo lugar, tá? Só estou mostrando formas diferentes. Aqui, ó. Dentro do customizing de contabilidade financeira, configuração da contabilidade financeira, IVA, configurações globais, Brasil, tá aqui, ó. Define tax situation for CBS and IBS. É isso aí, olha só. Entrando vai dar também no mesmo lugar. Detalhamento, eu criei alguns valores, testes, tá? Esse um aqui é só um teste mesmo, mas esses quatro aqui são valores que eu peguei já da tabela da Cefaz. Quer ver, ó? Se você for pegar um desses casos, duplo clique no um, por exemplo, o que que ele vai me mostrar aqui, ó? Tributação integral, o código da CST e o código da Ceclastrib, tá? Dizendo aqui, né, esse texto específico aqui vai declarar o que exatamente é esse CST, esse Ceclastrib. Eu vou navegar para o site da Cefaz, onde eu peguei essas informações. Quer ver só? Eu já carreguei o site aqui, eu só vou navegar para lá. Esse cara aqui, lá no portal do DFE, tá? Tabela de CST e de Ceclastrib. Olha só, o que eu cadastrei foi esse pacote aqui, ó. Se eu ampliar, vocês vão ver que eu criei, antes de mais nada, deixa eu jogar isso aqui, vamos dividir a tela, né, que vai ficar melhor, quer ver, ó? Vamos jogar esse cara para cá, olha só, e vai dar para a gente enxergar isso, tá? Primeiro, o Tax Situation, tá, da CBS, da IBS, eu criei um código dentro do SAP que ele estará representando esse cara aqui, ó, tá? Que seria o nosso CST 00, subdividido em 4 Ceclastrib. O que eu estou exibindo na tela SAP, ao lado esquerdo, é a primeira. Tá aqui, ó, situações tributadas integralmente pela CBS. Se eu for para a próxima, vamos pegar aqui o 2, ó. Olha só o que eu fiz, a mesma coisa, tá? Criei um código do SAP, a CST baseado na lei, e eu coloquei esse cara aqui, ó, exploração de via, observando o artigo e tal. Inclusive o texto que eu coloquei lá veio daqui, tá? Então, assim, óbvio, eu vou ter que popular toda a minha tabela. Eu só peguei alguns códigos de exemplo para a gente poder ver como é que funciona isso, tá? Mas essa tabelinha, veja só, ela é grande, tem bastante coisa aqui. Tem uma lista, ok? Que precisa ser, de alguma forma, carregada dentro desse AP, né? De forma manual ou algum tipo de automatização que você possa preferir, tá? Não é tanto assim, acho que dá até para fazer manual, mas precisamos carregar. Então, a gente vai ter essa tabela carregada, então, com o CST e com o Ceclastrib do CBS-BS. Pois bem, voltando aqui para a dica. Então, eu peguei este exemplo, esse 01 que está aqui é exatamente este 01 aqui da tabela, tá? Como é que ele vai se comportar? Vamos lá. Quando eu criar uma ordem de vendas desse tipo, o R1, que tenha a categoria de item TAM, ele vai levar isso para o item da ordem de vendas e, consequentemente, ele segue o processo. Então, é um processo de determinação, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos abrir uma nova sessão e vou criar rapidamente aqui uma ordem de venda só para a gente dar uma olhada. FA01, ok. O R1, coloquei aqui a minha área de vendas, vou usar um cliente RT,
tá? Reforma tributária mesmo, aqui, ó, teste, material RT também, uma quantidade que será vendida e no duplo clique, quando eu vier para a pasta país, eu tenho a determinação sendo feita aqui, ok? Então, essa determinação que veio lá da dica trouxe mais um campinho aqui para a pasta país, onde ele populou essa informação, tá? E se vocês forem ver aqui, então, o match code vai ser exatamente aquela tabela que a gente acabou de popular lá, tá? Exatamente os valores testes que eu criei, tá? Então, isso tem que, obviamente, ser carregado de forma mais completa. Outro ponto interessante que eu já testei aqui, a gente cria, né, esse processo de venda, faz ali a ordem, a remessa, o faturamento, gera até a nota fiscal. Já notei também que na nota fiscal, quer ver, ó, deixa eu pegar uma nota que já foi gerada lá na Lean, né? Vou pegar uma nota que já foi gerada, a gente vai perceber que esses campos foram populados aqui na Lean, tá? Que a Lean teve um append também com vários campos novos aqui. Deixa eu ir lá para o final que vocês vão ver isso, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó, informações relativos à CBS. O Tax Situation, a CST e o C-Class-Trib, tá vendo, ó? Todos eles populados, tá? Inclusive informações adicionais aqui para baixo, tá? CBS Rate, quer ver só? Aqui, ó. A alíquota da CBS, tá? O IBS Rate, que é o IBS estadual 01, tá? Tá tudo carregado aqui dentro dessas informações da tabela de nota fiscal JBNF Lean. O que é que eu não vi, tá? E aí pode ser que nesse momento que eu esteja gravando o vídeo eu não tenha descoberto a solução ainda. O que eu não vi foi essas informações que estão gravadas na JBNF Lean aparecerem na nota fiscal. Então, pode ser que ainda esteja faltando a implementação de algo mais aí. Óbvio, estou gravando o vídeo hoje, mas a gente vai continuar no processo aqui. Para mim, faria sentido que esses campos estivessem todos disponíveis na nota fiscal, né, na JBNF Lean. Vou dar um passo à frente para a gente investigar como fazer isso acontecer, tá? Mas, enfim, nesse momento eu não tenho ainda o campo, né, os campos disponíveis na nota fiscal para visualização, mas que já estão na tabela populados, né? A partir de uma determinação da dica ele foi para a OV e da OV foi para a nota fiscal, ok? Só que eu não vi esses campos ainda lá, mas não tem problema. Legal? Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para esse momento aí. Agradeço mais uma vez, tá, a companhia e espero ter ajudado um pouquinho mais com esses desafios aí relativos às notas da reforma tributária. Um grande abraço a todos. Até mais.